Oi, gente! No vídeo de hoje eu vou estar ensinando para vocês esse kit festa no tamanho G completo. Vai ser uma aula bem completa para vocês. Eu vou estar ensinando massa, recheio, docinhos e tudo mais. E no final do vídeo eu vou falar o quanto que eu cobro. Então vamos começar com a massa do bolo. Aqui eu tenho, gente, 9 ovos, tá? Na verdade, eu utilizo 8 ovos para fazer essa receita. Porém, como meus ovos estavam muito pequenos, eu coloquei um a mais, tá? Então, aqui eu tenho 9 ovos e 3 xícaras de açúcar, tá? A medida da minha xícara é de 200 ml. Agora é só levar para bater por 4 minutinhos, para depois acrescentar os demais ingredientes. E enquanto a massa vai batendo, já pré-aqueça seu forno a 180 graus e unte a sua forma. Aqui já se passaram os 4 minutinhos e agora com o liquidificador ligado eu vou estar acrescentando 200 ml de leite morno e 200 ml de óleo. E vou deixar bater aqui por 1 minutinho, tá? Até os ingredientes se misturarem bem. Agora, eu vou acrescentar farinha de trigo. Tô usando farinha de trigo aqui com fermento. E eu tô usando aqui 4 xícaras de farinha de trigo, tá, gente? A medida da minha xícara é de 200 ml. E aí, com o liquidificador ligado, eu vou batendo aos poucos, tá? E aqui, gente, meu liquidificador não aguentou de bater, então eu joguei o restante da farinha e bati de novo no modo pulsar, bem rapidinho, só para agregar aqui a farinha nos demais ingredientes, tá? Não pode bater muito essa massa. E aqui eu já estou com minha forma untada, o tamanho da minha forma é de 25 por 10 de altura e ela está untada apenas no fundinho, tá? Vou colocar toda a minha massinha aqui, dou umas leves batidinhas na forma, coloco esse papel laminado aí para assar melhor o centro da minha massa. Aqui minha massa já assou, gente. Tive um probleminha que o papel acabou fundando aí, eu tive que fazer um buraco para retirar todo o papel. E agora eu tô passando aqui a faca nas laterais da minha forma para estar desenformando. E se você ficar com medo de acontecer isso aí na sua massa, é só não colocar o papel, tá? Isso aí é opcional. E aqui eu já desenformei o meu bolo e agora vamos pro recheio do bolo. E para fazer o recheio desse meu bolo, eu vou estar utilizando 3 leite condensado e 6 creme de leite. Vou utilizar também 2 pacotinhos de suco Tang sabor maracujá, porque a cliente vai querer metade do recheio de maracujá e a outra metade de brigadeiro branco, tá, pessoal? Eu vou utilizar também margarina para fazer o recheio do meu bolo. E eu vou começar fazendo o recheio de brigadeiro branco. Então, aqui em uma panela de fundo grosso, eu coloquei 1,5 caixa de leite condensado, 3 caixinhas de creme de leite e 1 colher de margarina. E vou misturar isso tudo muito bem para mim estar levando ao fogo. Aqui o meu recheio já está cozinhando e agora eu vou mostrar o pontinho para vocês. O pontinho do recheio é esse aqui, gente. Quando a gente pega ali um pouco com a espátula e ele cai assim em blocos e não se junta, tá? Olha, a gente vai pegar aqui, a gente pega aqui um pouco com a espátula, ele fica caindo assim em blocos e não se junta. E aqui depois eu dei mais uma misturadinha no recheio fora do fogo, tá? Pra deixar ele um pouco mais leve, mais suave na hora da gente comer. E aqui eu passei para essa tigela de vidro e coloquei um plásticozinho em contato e reservei. Agora eu vou fazer o meu recheio de maracujá, então eu peguei 1,5 caixinha de leite condensado, 3 caixinhas de creme de leite e 1 colher de margarina, misturei bastante aqui e vou levar ao fogo. E aqui, gente, eu vou deixar esse recheio pegar fervura e assim que ele começar a ferver, olha, nesse pontinho aqui, gente, ó, eu vou estar retirando 120 gramas de recheio dos meus cupcakes, tá? Eu gosto de retirar assim, porque eu gosto do recheio dos meus cupcakes na consistência mais molinha. E aqui eu peguei minha balancinha e vou pesar aqui para vocês verem. Eu retiro aqui, gente, só um pouquinho mesmo, 120 gramas é o suficiente para mim estar recheando os meus 8 cupcakes, tá? Então, eu retirei aqui, olha só, 120 gramas. E agora eu vou fechar aqui com plástico filme e reservar esse recheio. E agora eu vou levar o outro para fogo de novo. Eu faço essa etapa bem rapidinho, tá, gente? Então, como vocês estão vendo, primeiro eu faço assim o brigadeiro branco e depois eu vou vir saborizando. E aqui o meu recheio já chegou no ponto, pontinho de bloco. E agora, gente, eu vou fazer uma pastinha aqui, olha.
eu deixei um pouco de creme de leite guardado e agora eu tô dissolvendo aqui o meu suco em pó no creme de leite. É importante vocês guardar, tá, gente? Um pouquinho de creme de leite para tá dissolvendo o suco em pó, para tá dando certo aí. Depois que ficou essa pastinha, dissolvi bastante, né, o meu suco em pó, eu acrescento aí no meu recheio, né, de brigadeiro branco, na minha base, e vou saborizando aí. Vou passar o meu recheio para essa tigela, vou colocar um plásticozinho em contato para não criar película e vou deixar esfriar em temperatura ambiente. E agora eu vou fazer a massa dos cupcakes. Então, para a massa dos cupcakes, vamos precisar de 170 gramas de farinha de trigo com fermento, 100 gramas de açúcar, uma colher de margarina, 150 ml de água morna filtrada, tá? 50 ml de óleo. E aqui eu tô utilizando 2 ovos, mas geralmente eu utilizo um ovo grande, tá, gente? É porque meu ovo, como ele tá pequeno, eu vou estar utilizando 2. Agora eu vou colocar aqui no meu liquidificador os ovos. Vou colocar também aqui o açúcar, a água filtrada morna, o óleo e vou colocar também a colher de margarina e vou levar tudo isso para bater por 4 minutinhos. Enquanto a sua massa vai batendo, já deixa seu forno pré-aquecendo a 180 graus. E aqui já se passaram os 4 minutinhos, agora eu vou estar acrescentando a farinha de trigo. Aqui eu já vou colocar minha farinha de trigo de vez e vou bater na velocidade mínima, tá, gente? Bem rapidinho, só para essa farinha misturar aqui com os demais ingredientes, aí a gente já desliga, tá? Aqui, gente, eu vou estar utilizando essas forminhas para doces, a numeração dela é 00. Vou colocar aqui na minha forma para estar assando meus cupcakes. E aqui, gente, em cada forminha dessa aqui, eu coloco 45 gramas de massa, tá? Essa é a medida. Essa massa, geralmente, ela rende de 8 a 10 cupcakes. Ela não tem um rendimento certo, assim, sabe? E o tempo de forno dos cupcakes é bem rapidinho, é de 15 a 25 minutos. Então, tem que ficar de olho pra não queimar, tá? E, gente, depois que eu coloquei aqui em todas as forminhas, eu levei pro forno, tá? Pra assar. E acabei esquecendo de mostrar o resultado dos cupcakes aí. E agora eu vou estar fazendo os docinhos do meu kit. Aqui eu vou utilizar 2 leite condensado, 2 creme de leite e leite ninho para fazer os meus docinhos. Aqui em uma panela eu coloquei 1 leite condensado, 1 creme de leite, 1 colher de margarina e vou levar pro forno, porque eu vou estar fazendo primeiro o sabor de brigadeiro branco e depois o de ninho, tá, gente? A cliente me pediu esses 2 sabores aí. Com essas medidas que eu mostrei pra vocês aí, eu consigo fazer 50 docinhos tranquilamente, tá? E esse aqui é o ponto dos meus docinhos, tá? A gente mexe até chegar nesse ponto aí, Moisés, que a gente puxa com a espátula assim, e o brigadeiro não se junta de jeito nenhum. Então, esse é o pontinho. Aqui eu já vou colocar num plástico filme, tá? E vou fechar aqui bem direitinho, pra não entrar nenhuma bolha, não ficar nenhum azinho aí no meu doce, tá? E não correr o risco de entrar nenhuma bactéria e acabar comprometendo a validade aí do meu brigadeiro. E aqui eu vou enrolando bem, como vocês estão vendo, sem deixar nenhum azinho. E ali eu guardei o meu docinho, né, de brigadeiro branco. E agora eu já tô fazendo aqui o de ninho. Aqui eu coloquei uma caixa de creme de leite, 50 gramas de leite em pó, e já dissolvi aqui no leite condensado. E aqui agora eu coloquei uma caixinha de creme de leite, também coloquei a margarina, como vocês viram, misturei tudo fora do fogo. E aqui agora já estou cozinhando o meu docinho. E aqui o meu docinho já ficou no ponto, gente, eu vou mostrar pra vocês. É o mesmo pontinho do outro, a gente puxa assim com a espátula e o brigadeiro não se junta de jeito nenhum. Então, esse é o pontinho Moisés, tá, gente? Olha, a gente puxa e não se junta. Então, esse aqui é o pontinho dos docinhos. Agora, eu já passei aqui por um plástico filme e vou estar fechando bem fechadinho. Vou vedar bem aqui, assim como o de brigadeiro branco, tá, gente? Vou fechando, vou tirando todo o arzinho aqui, pra não ficar nenhuma bolinha de ar aqui, tá, pessoal? E agora eu vou estar enrolando meu docinho. E deixei aí reservado de um dia pro outro, tá?
E agora, gente, vou estar enrolando os meus docinhos. Vou utilizar essa forminha pétala aqui, número 7, na cor rosa, né? Porque o kit festa que a cliente pediu é todo assim, na cor rosa. E aqui eu já fechei as minhas forminhas e agora eu vou colocar aqui tudo enfileiradinha, né? Pra ficar bem organizadinho aqui, tá, gente? Coloquei ali de 10 em 10 pra mim saber, porque às vezes nesses pacotinhos não vem 50, fala que vem 50, mas acaba vindo 49. Então a gente tem que estar prestando bastante atenção nisso aí, tá, gente? Às vezes o fabricante erra lá e vem apenas 49, 48, então a gente tem que prestar bastante atenção. E aqui eu já estou tirando as minhas forminhas de brigadeiro. A numeração dela é número 6, tá? Eu não encontrei a número 5. Então, eu tô utilizando a número 6 também. Dá pra utilizar tranquilamente a número 6, tá? Aqui eu já tirei, né, as minhas forminhas todas e tô colocando ali nas formas pétalas. Aí, gente, tem 50 formas pétalas e 50 forminhas dessa aí de brigadeiro, tá? Vou colocando tudinho ali dentro. E agora, gente, eu já pesei aqui os meus docinhos. Não me perguntem que sabor é esse, porque acabou se misturando e eu não sei se é de ninho, se é de brigadeiro branco. E eu acho que não importa muito, já que é tudo muito parecido, né? Enfim. Aí, eu já pesei ali, gente, na minha balança, né? E eu pesei no peso de 14 gramas, que é o que eu utilizo aqui pra esse kit festa, tá? E aí, gente, depois que eu pesei eles todos, boleei ali e coloquei ali no leite em pó. Tô passando ali no leite em pó. E agora eu peguei uma peneirinha aqui e vou estar tirando o excesso. Eu não gosto que fique excesso nos meus doces. Então, eu passo tudo ali na peneirinha, vou tirando bem o excesso e dou outra boleada ali para os meus doces ficarem bem redondinhos. Às vezes eu nem consigo que fique bem redondinho, né? Mas a gente tenta. E aí, gente, eu vou fazendo todo esse processo e vou colocando ali nas forminhas. E esse kit G, ele serve de 35 a 40 pessoas, como eu falei, e é composto por 8 cupcakes e 50 brigadeirinhos aí, tá? O cliente pode escolher até 2 sabores aí dos brigadeiros. E aí, gente, tô fazendo tudo, né, de novo. Pesei meus docinhos, passei ali no leite em pó. Eu peguei essa forma aí porque era melhor pra mim tá passando os docinhos aí. Como ela é maior, né, e tem essa borda, acaba ficando melhor pra mim tá passando ali no leitinho. Agora eu vou fazer aqui o outro sabor, que eu não sei qual que é. Já pesei também aqui na minha balancinha, né? 14 gramas também, assim como o outro. Coloquei ele na minha forminha, já dou aquela chacoalhada, que essa forminha é muito melhor que o prato, né? Cabe muito mais docinhos. E na outra não cabe, né, gente? Não cabe quase nada, então essa aí me ajudou bastante. E aí depois eu passo na peneira, vou dando outra boleada pra ficar bem redondinho, né? E vou colocando ali nas forminhas. Fiz aí de novo, vou passando ali. E enquanto, gente, eu tô aqui boleando meus doces, já vai me seguir no Instagram, já vai deixando seu gostei nesse vídeo. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito, tá saindo vídeo aqui toda semana, na segunda e na sexta-feira, tá? Aqui, gente, já tô carimbando os meus docinhos, né? Peguei o pó pra decoração na cor dourada. E passei o meu carimbinho aí nesse pó e tô carimbando os meus docinhos aqui, para os docinhos ficar mais bonitinho, mais fofinho aqui, né, gente? E esse aqui é o resultado dos meus doces. Agora eu vou estar fazendo a decoração do bolo. A cliente pediu uma decoração bem facinha de fazer, bem simples. Qualquer pessoa iniciante aí, acredito que consegue fazer essa decoração, tá? Então, vamos lá, gente. O bolo vai ser todo rosinha. Então, eu já começo aplicando aqui o chantilly na cor rosa nesse meu bolo. O tamanho do meu bolo é 25 por 10 de altura. Massa branca e o recheio, né, o recheio de maracujá e de brigadeiro branco. E aqui, gente, já apliquei o chantilly por toda a lateral do meu bolo. Agora eu vou jogar ali em cima e começar a fazer a parte do alisamento.
Esse bolo vai ter apenas um trabalhozinho de bico, né, na verdade, com bico pitanga. E vou fazer um drip cake também nesse bolinho aí. É uma decoração bem simplesinha, vocês vão ver. E aqui, depois que eu alisei o topo do bolo, eu venho com essa espátula aí, alisando as laterais. Eu venho com ela bem abraçadinha no bolo, gente. Pra mim tá alisando ela aí, eu deixo ela bem abraçadinha no bolo e vou girando apenas a bailarina. E aí ela vai ficando assim, lisinho o bolo, né? Eu utilizei nesse bolo aí, se eu não me engano, foi 500 ou 600 ml de chantilly, não tô muito lembrada. Mas geralmente é o que eu gasto de chantilly num bolo desse tamanho, tá? 500 a 600 ml, depende muito da decoração também. Como ele teve trabalho de bico, então ele gastou um pouco mais. Agora eu vou utilizar essa espátula aí, número 11, tá? Pra fazer essa textura aí no meu bolo, porque a cliente me pediu um bolo nessa decoração aí, tá? E aí, gente, subiram as quininhas e eu vou fazer as quininhas aqui novamente, porque como o bolo vai ter drip cake, as quininhas iam atrapalhar ali, né? Agora eu peguei aqui minha bisnaguinha, que eu gosto de molhar o bolo com ela. Coloquei chantilly na cor rosa, um pouco mais forte. E pra fazer essa caldinha, eu peguei um pouco de chantilly e um pouco de leite condensado e fui dando ponto aí até ficar nesse pontinho aí, tá, gente? Nesse pontinho de calda. E aqui, depois que eu fiz isso, eu vou fazer aqui um efeito de sorvetinho nesse bolo, porque tava assim na inspiração que a cliente tinha me pedido. Na verdade, a inspiração desse bolo que a cliente me mandou foi bem um bolo que eu fiz aqui com massa pronta, não sei se vocês já assistiram. E eu fiz bem essa decoração, aí ela gostou, pegou lá no meu Instagram e mandou pra mim fazer esse kit festa pra ela, tá, gente? Aqui eu terminei de fazer aqui trabalhozinho de bico, eu utilizei um bico pitanga, tá, pessoal? E aí, agora eu vou jogar umas pérolazinhas na parte de cima do bolo, porque tava assim também na inspiração. Tinha umas pérolas aí também na parte de baixo do bolo, gente, só que minhas pérolas acabou acabando, né? Acabou acabando. E aí ficou sem. E aqui eu coloquei o topozinho do bolo, Happy Birthday, né? Acho que é Happy Birthday que fala. E esse aqui é o resultado do bolo. E agora, gente, eu vou rechear meus cupcakes. Esse aqui é o resultado do recheio dos cupcakes. Tá vendo como ele fica bem cremosinho, bem molinho? Eu gosto dos recheios do cupcake assim, tá, pessoal? Como a massa dos cupcakes a gente não consegue molhar igual a massa do bolo, eu acho que fica melhor se a gente fizer o recheio mais assim, molhadinho. Uma coisa mais molinha, né, pro cliente comer ali e ter aquela textura mais legal. E aqui agora eu vou finalizar aqui meus cupcakes, né, com essas rosetinhas aí, com esse efeito de sorvetinho também. E aqui, gente, já coloquei os meus cupcakes nas sainhas também, e tem vídeo no canal ensinando como fazer essa saia de cupcake, tá bom? O tamanho desses meus cupcakes aí é o tamanho médio, tá, gente? Não é tamanho grande não, eles é médio. E aqui eu tô finalizando essa decoração, vou colocar aqui também uma pérolazinha no topozinho dos meus cupcakes para dar um charmezinho a mais. E esse aqui é o resultado do meu kit no tamanho G. Ele é composto por 50 docinhos, 8 cupcakes e um bolo no tamanho de 25 por 10 de altura. O valor que eu cobro nesse kit aqui na Bahia, onde eu moro, Iraquara, Bahia, é R$ 295, tá bom, gente? E esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e até um próximo vídeo.